Não tenho mais horizontes. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos em mais um dia caminhando no deserto. Neste caminho que é árido, que nem sempre é fácil. Nesse deserto feito de incertezas do futuro, de dor, de sofrimento, de instabilidade, que nos chama apenas a confiar no Senhor, o único capaz de estabilizar o caminho e dar paz ao nosso coração diante da dor. Meditamos há pouco Agar, aquela mulher que caminhava entre lágrimas no deserto, com um aperto enorme no peito, com aquela dor do desprezo, da solidão, da rejeição, que não via mais futuro, que esperava a morte, a sua própria morte e a morte do seu menino. Eram tantas as suas lágrimas, tanta a sua dor, tanto o seu sofrimento, que a impediam de ver o poço para tirar água viva. Mas Deus não deixa de intervir na vida de Agar. E Deus, quando intervém, Ele provém e dá sua bênção. E Agar, entre lágrimas que estava, encontra a água da vida. Uma resposta ela encontra. E hoje eu quero meditar convosco nessas areias quentes e fofas do deserto, que cansam os nossos pés, mais uma passagem bíblica, um recado de Deus para nós. Caminhar no deserto da vida, não é fácil. Nós muitas vezes olhamos para frente, não vemos nada, não vemos horizonte, porque não é chegada ainda a hora de vermos o horizonte, porque temos ainda um caminho longo a ser feito. Um caminho, seja ele físico ou para nós interior, de confiança, de superação, de amor, de abandono em Deus. Um caminho a ser feito para que o Senhor, por meio de nosso sofrimento e da nossa dor, possa curar o nosso coração ferido, preso e machucado. O Senhor, Ele deseja nos forjar e nos transformar, quebrar o homem e a mulher de ferro que pensamos de ser, ou que nós construímos para nos fazer, para fazer de nós homens e mulheres de Deus. E para isso, Deus nos quebra o nosso coração de pedra e transforma em um coração de carne. Deus quer que o nosso coração seja um coração de carne, seja um coração humano, um coração que chora, um coração que sofra, que sinta todas as fragilidades que os homens, que as mulheres deste mundo passam. O sofrimento, a dor, nos ensinam que nós não somos super-homens, super-mulheres, mas somos homens e mulheres com um coração humano. Por meio do sofrimento, da nossa fragilidade, Deus nos ensina a compreender também o sofrimento de tantos que vivem o mesmo que nós. Nas areias do deserto, a palavra que hoje nos é dirigida é uma palavra de muita esperança, de força e de paz. Uma palavra de grande prosperidade para cada um de nós. E a palavra de hoje é de Isaías, capítulo 45, versículo do 1 ao 11, que diz: Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão
para quebrar as nações diante dele, para desatar os cintos dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhes fique fechada. Irei eu mesmo adiante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. E por amor de teu servo Jacó e de Israel, eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome, com títulos de honra. Sei bem que não me conheces. Eu sou o Senhor sem rival. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que saibas que levante do poente, que nada fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Formei a luz, criei as trevas, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu o Senhor que faço todas as coisas. Que o céu e as alturas derramem o seu orvalho. Que as nuvens façam chover a vitória. Abre-se a terra, brote a felicidade. Ao mesmo tempo, faça germinar a justiça. Sou eu o Senhor? A causa de tudo isso, ai daquele que discute com quem o formou. Vaso entre os vasilhames da terra, acaso diz a argila ao oleiro: o que fazes? Acaso diz a obra ao operário: és incompetente? Ai daquele que ousa dizer ao seu pai: por que me gerastes? E a sua mãe: por que me concebestes? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, o teu Criador. Pretendeis pedir-me conta do teu futuro? Dir-te-ei de que modo eu devo agir? Diante dessas palavras, Senhor, nós só podemos dizer não. Nós não queremos, Senhor, pedir conta do futuro, pedir conta do teu modo de agir conosco, porque tua mão, nós sabemos, Senhor, que é aquela mão que fere, mas também que cura. Queremos aceitar, Senhor, tudo o que nos acontece, tudo segundo a tua vontade, para que tu, Senhor, possa trabalhar na nossa vida, possa trabalhar no nosso coração e transformar o nosso coração em um coração de carne, em um coração penitente. Porque o Senhor não quer a dureza, o Senhor não quer a austeridade. Sabemos, Senhor, que tu quer o amor, o nosso amor, porque tu, Senhor, no sofrimento, nos ensina o amor, nos ensina a amar de verdade. No sofrimento, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos ensina e também nos purifica de nossos pecados. No sofrimento, tu, Senhor, nos socorres com o seu amor e nos ensina que nós não somos donos desta vida, que nós não nos pertencemos. Tu nos ensinas que nós pertencemos a Ti, pois não temos o controle de nada nesta vida, porque tudo estás em Tuas mãos. Sim, Senhor, o Senhor nos pede apenas o abandono. Nós somos vaso na Tua mão, vaso frágil, de barro. Nós não somos o oleiro, é o Senhor que nos fez. Foi o Senhor que nos fez, é o Senhor que nos modela conforme o Teu propósito para receber aquilo que Tu queres. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, onde o Senhor diz: eu mesmo irei diante de Ti,
aplainando as montanhas, arrebentando os batentes das portas de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. O Senhor que apresenta essas cenas mostrando que tu, Senhor, arrebenta, estoura todas as portas fechadas diante de nós. Podem ser elas de bronze, de ferro, tudo aquilo que está travado, fechado em nosso caminho, só tu, Senhor, tem o poder de arrebentar e destravar no seu tempo. Só tu, Senhor, tem este poder de destruir, arrebentar os ferrolhos dos batentes e arrancar até as portas de bronze, porque tu estás à nossa frente. E esta certeza que tu nos dás, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos diz que tu nos darás tesouros enterrados. E é esta a sensação que tenho no momento da aflição. Desenterrar tesouros. Desenterrar a nossa alegria que está enterrada abaixo de toneladas de terra. Desenterrar com as mãos, cavando, dia a dia, até ver a ponta do tesouro e continuar a cavar de joelhos sem parar, mesmo que seja difícil para nós. Nós muitas vezes perguntamos, quando acaba? Quando vamos terminar de desenterrar? Uma coisa é certa, Deus nos dará um tesouro enterrado. Só Ele pode nos dar um tesouro. Deus tem um tesouro escondido para você. E não há tesouros escondidos pelo caminho em vão, que não tenham sido Deus quem enterrou para nós. E Ele enterra exatamente o tesouro que Ele sabe que nós precisamos. Um amor, um filho, um emprego, uma graça, uma vocação. Mas nada vem como uma brisa, de graça. Os tesouros, eles devem ser achados, procurados, perseguidos. Devemos seguir um mapa, assim como nas histórias das crianças. E como eles estão? É a nossa pergunta. Enterrados, escondidos. E cabe a nós, com a ajuda do mapa do Senhor, desenterrá-los. É a promessa de Deus a nós. Mais uma. Olha quantas promessas. Ele está à nossa frente. Ele nos dá água viva. Ele arromba as portas, rompe os ferrolhos, desenterra os tesouros. Mas vejam, é uma luta. A vida é uma luta. Ele não promete fazer isso em meio a uma valsa. Ele nos ajuda em meio à tempestade. Ele nos dá força no deserto, na luta do dia a dia. Ele nos dá a sua graça. A vida, ela não é fácil. Deus nunca prometeu que seria. A religião, Deus, a igreja, não são para tornar a nossa vida um passeio. São para nos dar forças para prosseguirmos adiante, nos dar coragem, nos levantar nas quedas. Olhem que lindo! O Senhor nos dá tesouros enterrados. Não promete tesouros expostos pelo chão, facilidades, mas Ele promete tesouros. Eles estão escondidos, enterrados. Eles serão nossos. Basta ter confiança, coragem para cavar, força, persistência. Senhor, Tu nos prometestes tesouros que ninguém jamais descobriu. Tesouros escondidos para nós. Riquezas para nos mostrardes a Tua palavra, para nos fazer entender que Tu és o Senhor da nossa vida.
para nos mostrar que Tu nos amas. Tu nos darás o tesouro, um tesouro no qual nós não merecemos. Aquele que te chama pelo nome, diz a palavra, o Deus de Israel, Tu és, Senhor, aquele que nos chama. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamastes pelo nome para uma missão neste mundo. Tu nos chamastes para ser alguma coisa contigo, porque sem Ti nada somos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. É por amor, diz a palavra, do Teu servo Jacó e de Israel que eu te escolhi e te chamei pelo nome, com títulos de honra, se bem que ainda não me conheces. Quantos títulos Tu, Senhor, nos dá de honra. Títulos que servem sim diante dos homens, mas diante de Ti não servem para nada. Porque diante de Ti interessa somente o nosso coração prostrado. Tu nos desses títulos, Senhor, nos honrastes com o Teu amor, com as Tuas promessas, porque Tu nos ama, Tu que nos eleva a Ti. Tu és, Senhor, um Deus único que nos exalta. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós nos exaltamos, nós nos destruímos. Porém, quando nós estamos humilhados, é o Senhor que nos eleva. Diz a palavra, eu sou o Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que saibais, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Senhor, Tu insistes na Tua palavra, que Tu fazes tudo isto e nós ainda não o conhecemos. É verdade, Senhor. É no sofrimento que nós vamos Te conhecendo ainda mais como Senhor. É no momento que sentimos um vazio enorme no coração, na vida, ou quando Tu permites que não tenhamos mais nada, é só incertezas, é ali que Tu crias espaço para Te conhecer, para entrares em nossa vida, no nosso vazio e nela habitar. Tu nos destes tudo até agora, Senhor, sem Te conhecermos profundamente. E agora, Senhor, nesse deserto, no sofrimento, na dor, na aridez, no vazio, quando olhamos adiante no horizonte e não vemos mais nada, só vemos pó e vento, Tu, Senhor, cria espaço para vermos a Ti. Sem mesmo podermos Te ver. E esta é a nossa certeza de fé. Como Tu fará isto, Senhor? É a nossa pergunta. Nós não sabemos. Mas sabemos que Tu podes se revelar a nós. E se revela de tantas maneiras, porque Tu queres que neste momento Te conheçamos profundamente. Nós pensávamos, Senhor, que Te conhecíamos, mas não Te conhecíamos. Tu, Senhor, é o Senhor sem rival. Tu diz na Tua palavra, formei a luz, formei as trevas, busco felicidade, suscito a infelicidade, que os céus das alturas derramem orvalho, que as nuvens façam chover a vitória. Abrem-se a terra, brote a felicidade ao mesmo tempo e façam germinar a justiça. Sou eu, Senhor, a causa de tudo isso. Sim, Senhor, nós Te agradecemos, porque em meio a tanta dor, com tanto sofrimento nesta areia do deserto, o Senhor nos ensina que tudo isso é obra de Tuas mãos, que no meio desta areia quente do deserto Tu podes nascer e fazer nascer uma rosa azul em nosso coração, a rosa da felicidade, que tudo criastes por Ti, também Tu nos criastes. Uma vez que nós estamos prostrados diante de Ti, entregues, abandonados, não somos nós mais
a conduzir a nossa vida. Porque chamados por Ti, estamos aqui. Somos chamados a Ti. É o Senhor que então conduz e conduzirá daqui para frente todo o ritmo da nossa vida, como Tu desejas, Senhor. No passo que Tu deseja, com o sol, com a chuva, com a escuridão, no descanso. O passo é Teu. E o caminho desse deserto também é Teu, Senhor. Porque no deserto, muitas vezes, nos sentimos perdidos. Não temos estradas, não temos caminho. Só temos pó, areia, aridez. Pó que se move com o vento. Senhor, queremos Te pedir neste momento, nos dê ânimo. Não nos deixe desistir de cavar o nosso tesouro, de procurá-lo no meio da areia, do deserto da nossa vida. Não permita, Senhor, que cansados de procurar sem encontrar, caiamos exaustos por terra e nos entreguemos à morte, por não vermos mais horizontes. Senhor Jesus, pelas Tuas santas chagas, cura agora todas as decepções que passamos em nossa vida, em nosso deserto. Cura a nossa história de vida, por todas as vezes que esperávamos encontrar a felicidade e só encontramos dor. Esperávamos encontrar o amor e encontramos o desamor. Cura também, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes chora a dor de ter encontrado o tesouro tanto esperado e tê-lo perdido, por causa da nossa infidelidade e do nosso pecado. Senhor Jesus, pedimos agora, doa-nos o Teu tesouro. Dá-nos um novo tesouro, um tesouro capaz de preencher o vazio do nosso coração, um tesouro capaz de nos dar um novo horizonte de vida, um motivo para viver, para podermos enxergar um novo caminho a seguir. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo a nos preencher. Cremos, Senhor, que Tu serás o nosso tesouro. Pedimos o Teu Espírito a nos conduzir neste deserto, que parece que nunca terá um fim, dando-nos a paz, dando-nos a força para olhar além dos nossos olhos, mesmo que não vejamos nada, mas olhar além e ver apenas a Tua presença na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, em Cristo, Maria está presente no teu lado, neste deserto, neste momento. E vamos agora, coração do Pai Nosso, pedir a cura do nosso coração. Pedir que o Senhor nos conceda a graça do tesouro e que nesse tesouro, que é a Sua presença, nós possamos encontrar a alegria em nossa vida, para que não caiamos na areia do deserto mortos e possamos encontrar o verdadeiro valor da nossa vida, o verdadeiro tesouro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continuemos caminhando na paz. Te quero bem. Um grande abraço. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.